Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Prezados professores e superintendentes da escola dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos para esta pré-aula da lição de número 5 da nossa casa publicadora. Louvo a Deus pela vida do nosso comentarista, pastor Osiel Gomes, que tem nos trazido preciosas lições da parte do Senhor aos nossos corações. E antes de nós adentrarmos a esta lição de número 5, somente fazendo alguma recapitulação rápida a respeito da lição de número 4, que tanto falou ao nosso coração, que tem por tema a degeneração da liderança sacerdotal, onde nós vimos que a palavra degenerar é ao contrário de regenerar, é você sair de um estado bom para um estado ruim. Isso aconteceu com a liderança sacerdotal em Israel, maiormente na época do sacerdote Eli. Vimos naquela ocasião, baseado em Números, no capítulo de número 4, que segundo a lei, para assumir o sacerdócio em Israel, se assumia geralmente com 30 anos de idade e ali ficava até aos 50 anos. Mas veja que o sacerdote Eli, ele assume como juiz em Israel aos 58 anos de idade, uma vez que a Bíblia vai nos informar que ele morre aos 98 anos e julgou a Israel por 40 anos. Portanto, 98 menos 40, 58 anos. Veja que ele começa após a idade natural ou a idade comum de se assumir o sacerdócio em Israel. Contrário senso, nós podemos ver a pessoa de Samuel, que Deus o chama ainda muito jovem. Segundo Flávio José, aos 12 anos de idade, Deus o chama e ele vai achando que era Eli que o estava chamando. Mas a Bíblia também vai nos informar, e Flávio José complementa a idade, dizendo que Samuel, aos 21 anos de idade, ele já era reconhecido por todo Israel. Aí tem aquela expressão de Dan até Berseba, ou seja, do norte, extremo norte ao extremo sul, toda a nação de Israel sabia que o Senhor era com Samuel. Mas a lição de hoje, ela se propõe a falar agora sobre a instituição da monarquia em Israel. E eu louvo a Deus pela vida do professor, nosso irmão Tiago Lima, que está nos dando o prazer de, juntamente conosco, nós comentarmos aqui essa lição de número 5. Irmão Tiago, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Mário, e a todos os que nos acompanham no canal Capé de RP. É um prazer, irmão Tiago, ter você conosco aqui para meditarmos nessa lição de número 5. Hoje uma lição, estamos gravando aqui de uma forma diferenciada, né? Fazendo até um teste aqui, comentando em duas pessoas. Mas, irmão Tiago, para nós iniciarmos esta reflexão, e nós sabemos que aqui é apenas para deixarmos os nossos alunos com gosto de quero mais, né? É um tira-gosto apenas, porque a nossa aula principal é no sábado agora, no Caped, onde teremos ali a oportunidade de 1h30 a 2 horas nós debruçarmos, né, de corpo e alma e espírito nesse assunto e termos ali um compartilhamento maior. Mas agora aqui apenas alguns relances sobre esta lição. E o tema dessa lição fala sobre a instituição da monarquia em Israel. Me parece que a palavra monarquia, ela está muito em foco aqui. O que o irmão poderia, ou qual a definição que o irmão poderia dar para nós a respeito do que vem a ser a monarquia mormente em Israel naquela época? A monarquia, naquele momento, ela estava como dando autoridade à pessoa que estaria sendo o rei, uma autoridade sublime. Nada do que alguém falasse ou colocasse contra seria capaz de derrubar, né, a sua decisão, a sua definição. Então, na monarquia que se coloca para que Samuel buscasse a Deus e assim fosse implantado sobre o povo, era uma monarquia absoluta, diferente do que nós também conhecemos hoje como uma monarquia parlamentarista, né? Onde não é dado um poder supremo sobre todas as decisões na nação, ao contrário do que a proposta da lição vem a ser pedida pelos anciãos.
Muito bem, irmão Tiago. Então, acho que ficou claro para nós esta definição do que vem a ser monarquia, né? E a palavra mono, né, é de um, quer dizer, é um governante só para toda a nação. Bom, o texto áureo dessa nossa lição, ela está baseada em 1 de Samuel, capítulo 8, versículos 4 e 5, que diz assim: Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Diante disso, professor Tiago, eu perguntaria, né, e para nós deixarmos mais claro a todos os nossos professores que estão se preparando para a aula neste próximo domingo, né, encontramos, por exemplo, pelo texto áureo aqui, alguma coisa o que fez os anciãos de Israel, né? Uma vez que, segundo a história bíblica, Samuel ele era juiz em Israel já há muitos anos, reconhecido por todos, mas agora ele já está envelhecido, parece que ele coloca até os seus filhos, né? Gostaria que o irmão comentasse alguma coisa, como que estava, qual que era a situação real, o que levou os anciãos a procurarem por Samuel. Exato. O povo, os anciões se reuniram, né, para pedir a Samuel que viesse estabelecer um rei. Porque o comportamento da nação, de toda a nação ali, na verdade, nas tribos divididas ainda, era de cada um fazia o que bem entendia, né? Então o povo vê, que nós lemos no comecinho do capítulo 8, que Samuel institui até os seus filhos como juízes. Mas aí os anciões se reúnem e pedem a ele que assim não seja, mas que colocasse um rei. O povo não gostaria que vivessem o mesmo que viveram com o sacerdote Eli, que seus filhos tinham uma vida não muito com uma moral como era necessário, e também agora se repetindo com os filhos de Samuel. É até interessante, irmão Tiago e prezados professores da EBD, a gente ver aqui que assim, o fato da pessoa ter um mau pai, né, um pai mau, né, não necessariamente terão filhos ruins. O contrário também é verdadeiro. Né? Bons pais não necessariamente terão bons filhos. Vide, por exemplo, o caso de Saul, né? Exato. Nós vamos estudar a lição do próximo domingo, a lição de número 6, sobre a decadência de Saul. Veja que Saul, mesmo sendo um homem perverso, já no final do seu reinado, mas ele tem um dos seus filhos que é um exemplo de fé, né? De fé, lealdade, né? O caso de Jonatas, né? Mas a gente vai ver, por exemplo, o caso de Samuel, um santo homem de Deus reconhecido por todo Israel. No entanto, os seus filhos não eram leais ao Senhor. Eu gostaria, até lendo o livro aqui do escritor Flávio José, que é a História dos Hebreus, esse é ainda o livro mais antigo, né? Veja que lá no livro 6º, o que ele nos informa a respeito disso, sobre a criação de filhos. Sim. A questão aqui dos filhos de Samuel que não seguiram as pegadas do seu pai. Diz assim, olha, a experiência então mostrou que os filhos nem sempre se assemelham aos pais, mas às vezes os maus geram homens de bem. E gente de bem, ao contrário, põe no mundo homens maus. Né? Então isso, se era verdade na época, pode ser verdade também hoje, né? Pois bem, mas irmão Tiago, ainda dentro desta questão, né, que nós lemos aqui no nosso texto áureo, os anciãos então, eles procuraram, né, por Samuel,
Samuel já estava velho, os filhos que já tinham sido empossados por Samuel, por juízes em Israel, em Berseba, né? Isso, exatamente. Capítulo 8 de 1 Samuel. Mas esses moços parece que começaram a praticar alguns males. Né? Nós podemos dizer para os nossos professores que tipos de males os filhos de Samuel, né? E quais são os nomes desses filhos, o que eles estavam fazendo? Exato, o capítulo de número 8 nos diz assim, no verso 1, 2 e 3, assim nos diz: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome de seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então, com certeza, um caráter, né, uma índole baixa para poder ser juiz de um povo, de uma nação. Até o texto do capítulo 1 vai dizer que Deus tem o povo de Israel para ter como um líder espiritual sobre o mundo. E agora, como que nós vamos ter um povo que é um líder espiritual com aqueles que administram, tendo esse comportamento de avareza, né? E assim levando ao povo ao precipício. É verdade, né? E deixa claro aqui em 1 Samuel 8 e 3 que eles até vendiam, né, ou recebiam suborno, né, para dar um julgamento indevido. Exatamente, né? Pervertindo o juízo. Parece que não é muito diferente do que a gente vê em muitos lugares por aí. É verdade. Pois bem, agora, irmão Tiago, o que nós poderíamos falar sobre a questão, qual que foi a motivação, né? O que motivou, ou o que fez com que os juízes, além do que nós já sabemos, que Samuel estava velho, né? Constitui os seus 2 filhos, os filhos não fazem por onde, os filhos são considerados também filhos de Belial, não é isso? Exato. A exemplo do que já havia acontecido com os filhos de Eli, né? Mas assim, qual a motivação que estava no coração dos anciãos para que eles viessem até Samuel e propôs-se a Samuel a constituir rei sobre nós? Porque me parece que a Bíblia já nos informava, parece que Deus já havia orientado o seu povo, né? Exatamente. Parece que tanto Abraão, desde a promessa de Deus para Abraão, mas depois também Moisés, né? Exatamente. Deus já havia dito para a nação de Israel: olha, vocês terão reis, né? Isso será uma realidade, né? Mas o que estava no coração daqueles anciãos ao chegarem para Samuel e dizer: olha, nós queremos que alguém reine sobre nós, a exemplo das outras nações? Um dos motivos era que a concentração e a unificação, né, de uma força militar e também, né, uma força militar poderosa e uma adoração centralizada, né? Era um dos motivos dos quais eles solicitavam, e isso é uma coisa que, se nós olharmos lá para Juízes capítulo 8, 22 e 23, nós vamos ver que o povo já havia uma vez solicitado a Gideão que fosse rei sobre ele, né? Eles, que até o filho do seu filho, o filho do seu filho, fosse sobre eles. Mas o grande porquê dos anciões chegarem até Samuel e solicitar isso era que eles gostariam que fosse como as outras nações. E aí parece que soa mal, né? Quando nós entendemos que há mudanças que vêm para o bem, até podemos aceitá-las. Mas quando mexe com aquilo que envolve o querer de Deus, a soberania de Deus, né? O cuidado que Deus tem com o seu povo, em dizer e expressar de certa forma que gostaríamos que fosse como as outras nações, isso foi quase que, né, um desejo pecaminoso do povo diante de Samuel. Eu creio, irmãos, até dentro disso que o irmão Tiago está
nos informando aqui, eu acho que nós temos que pesar muito as motivações do nosso coração, né? Exato. Veja que a questão de ter um rei, não há pecado nisso, até porque o Senhor havia dito, né? Exato. Acho que isso está lá em Deuteronômio. Deuteronômio, né? Capítulo 17. Acho que seria até bom nós lermos esse texto, né? Deuteronômio capítulo 17, né? O 14 e 15, é até bom nós lermos, né? Diz assim: olha, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Então veja que Deus já havia usado a Moisés de uma certa forma, avisando a nação de Israel, né, que eles teriam reis, né? E como até afirmamos agora há pouco, na promessa de Deus para Abraão é que reis, né, sairia do seu ventre. Exatamente. É isso? Exatamente. Tá? Mas parece que a motivação, então acho que nós temos que ter cuidado, meus pesados. É bom que você enfoque isso na sua sala. O que está por trás de uma decisão? O que está motivando esta tomada de decisão, né? Deus pesa muitas vezes a intenção do nosso coração. Veja que esses anciãos, sabe, irmão Tiago, e tem até alguns comentaristas que chegam até dizer que esses anciãos esperavam que entre um deles fosse eleito como rei. Exato. Mas veja a prudência e a sabedoria do sábio Samuel, do velho e sábio juiz de Israel. Ele não age precipitadamente, né? Ele não escolhe entre os anciãos um para reinar, mas ele vai consultar, ele entra em oração ao Senhor. Essa deve ser a minha e a sua atitude também, entrar em oração ao Senhor, né? Ele vai orar ao Senhor, e Samuel, ele está entristecido. Se não bastasse a aflição que ele já tinha pelos filhos que não o obedeciam, agora os anciãos de Israel, né? E ele já sem força física, né? Mas ele entra em oração: Senhor, esse povo está me rejeitando, Senhor, né? Eles não querem mais a mim, e não querem também o Senhor sobre eles, né? E o Senhor entra com a palavra tão meiga para Samuel e vai dizer: olha, Samuel, esse povo não rejeitam a ti, eles estão rejeitando a mim, né? Mas Deus dá a direção para Samuel para a escolha de Saul. Então, meus prezados professores, leve isso para a sua classe, eu acho que vai ser de grande valia. Muito bem, gostaríamos de pensarmos um pouco agora a respeito do que levou Samuel, a atitude de Samuel, a fim de que a escolha recaísse sobre Saul, né? Primeiramente, irmão Tiago, havia algumas exigências de Deus, assim, para ser rei em Israel, havia algumas qualidades, algumas características que o rei precisava ter. Não era assim qualquer pessoa, né, que poderia ser rei. Havia algumas exigências divinas. O que nós poderíamos dizer para os nossos professores? Quais seriam assim as principais características ou as principais exigências de Deus para que alguém fosse rei em Israel? As qualificações, né, exigidas, né? Então não podia ser estrangeiro, né? Nós vemos em Deuteronômio 17:15. Não podia multiplicar cavalos, isso é, confiar em seu exército. Nós temos isso em Deuteronômio 17:16 também. E não podia multiplicar mulheres, né? Deus sempre condenou a bigamia ou a poligamia. Deuteronômio 17:17. E não podia para si acumular riquezas. Vamos ler aí Deuteronômio 17:17. Porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus entre os teus irmãos, porá sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito.
para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. E o 17, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará muito para si. Então essas eram algumas das exigências, né? E deveria o quê? Aplicar o coração à leitura da lei do Senhor todos os dias. Esse é um dever excelente, né? E será, o 18 será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reinado, ele e seus filhos no meio de Israel. Essas eram as exigências. E é interessante que desde lá até antes disso e hoje, se nós avaliarmos a vida daquele que rege o povo de Deus, de pastores, homens que são levantados por Deus para guiar o povo, né, ao caminho, guiar o povo, levar o povo a Jesus, precisam estar dentro dessas exigências, né? De certa forma, ter Cristo como o seu Senhor e Rei, mas a sua particularidade ela tem que aflorar todos esses itens, né? Esses momentos que devem ser observados, e não só por ele, mas por aqueles que também rodeiam, deve ser notório entre os seus irmãos. É lindo, irmão Tiago, a gente ver isso, irmãos, até porque, e como o irmão Tiago bem frisou aqui, esses conceitos valem também para hoje, né? Exato. Quer dizer, não podia ser estrangeiro, hoje também tem que ser crente, né? Tem que ser da família de Deus. E nem neófito, né? Tá certo? É. Não poderia acumular cavalos, quer dizer, o rei não podia confiar no seu próprio exército, na sua própria força. Exato. A confiança tinha que ser no Senhor, né? Não podia acumular mulheres, quer dizer, tinha que ter a sua própria mulher, tá certo? A sua única esposa, não é isso? Tá? Também não podia acumular riquezas, né? Olha o perigo, né? A pobreza é perniciosa, mas a riqueza também pode ser um laço muito grande, né? E não podia se apartar do livro da lei do Senhor, né? Então essa era a exigência. E eu pergunto, irmão Tiago, e Saul, quando é escolhido pelo Senhor? Porque me parece que a Bíblia vai nos mostrar que não foi Samuel e não foi Israel quem escolheu a Saul. Exato. Né? Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, nós vamos encontrar que parece que Saul nem a queria, né? Exatamente. Lá nas bagagens ele fica até escondido. Ele está também, capítulo 8, procurando as jumentas, né? Isso que estão desaparecidas, né? Parece que ele não quer, ele parece que não está muito afim, mas Deus fala com Samuel, né? Samuel escolhe. A pergunta é: Saul tinha estas qualificações para ser rei em Israel? Saul ele entra na história atrás das suas jumentas, as jumentas de seu pai. Seu pai o envia, ele mais um moço, para que fosse atrás das jumentas. E então acontece que ficam distantes da casa e vão até Samuel. E antes disso, Deus já tinha falado a Samuel tudo o que iria acontecer, e até diz assim: amanhã a estas horas chegará até você um jovem atrás das jumentas de seu pai, e a ele você vai ungir, né? Nós entendemos que na história da escolha de Saul realmente, como o senhor já disse, ele não estava tão ligado nisso. Mas é interessante destacar e lembrar aqui também que quando no capítulo 10, do verso 9 e 10 de 1 Samuel, nos diz assim, olha que interessante: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração
em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele. Ou seja, se nós analisarmos a história de Saul, o começo dele, é um começo interessante. Porque, voltando um pouquinho na oração de Ana, Ana vai falar no seu agradecimento, no seu louvor, que ela tira pessoas lá de baixo, do montouro, do monte de lixo, e coloca sentado entre os príncipes. E Saul, ele vem de um trabalho simples, me parece que não objetivando nada em ser um rei da nação, mas Deus o leva de uma forma, de um dia para o outro, e aí quando eles se encontram, eles sobem até Mispa, e vai ali agora Samuel apresentar ele aos anciões, né, e ao povo. Ele se esconde na barragem. E aí fica uma pergunta: como pode, né, um homem que teve experiência com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus que uma vez se apoderou dele, agora ele está escondido nas bagagens, né? E o que nós aprendemos com isso? Nós precisamos saber buscar em Deus qual é o objetivo nosso, o que temos que fazer, o que precisamos, onde nós vamos nos encaixar, qual é a nossa função no reino, né? E de uma maneira diferente do fim de Saul, temos o nosso fim em descanso e tranquilidade com Deus, né? Eu acho que aí, né, Montiago, nos deixa assim claro que foi a escolha de Saul foi a escolha feita pelo Senhor por Deus, né? Sim. Até lá em 1 Samuel 10 e 24, né? Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. E o povo jubilou e diz: viva o rei. Viva o rei. Tá certo? Então a escolha de Saul foi uma escolha pelo Senhor. A questão aqui está, e eu acho que é isso, professor da escola dominical, que você tem que trazer como foco para a sua aula, é a questão, primeiramente, nós comentamos que a motivação do coração dos anciãos estava errada. Não obstante Deus ter declarado que a nação teria um rei, a motivação estava errada. O momento não era aquele, o pedido era correto, mas o momento era errado, tá certo? E a motivação errada. Deus daria à nação de Israel um rei segundo o seu coração, que acabou sendo depois Davi, o rei segundo o coração de Deus. Porém, Saul começa bem. E eu acho que aqui nos mostra o seguinte, que Deus tem a sua vontade permissiva, né? Sim. Tem a vontade diretiva, mas tem a vontade permissiva. Eis aqui uma vontade permissiva. Deus permitiu, né? E escolheu talvez o melhor que tinha. Quem era o melhor naquele momento? Saul. Saul tinha as qualificações das quais os anciãos não tinham. Tá certo? Mas veja que o fato de alguém começar bem, né, isso não é uma chancela para que ele termine bem. Né? É possível hoje, nos nossos dias, alguém ser consagrado ao ministério, ao pastorado, assumir uma igreja, e ele começa muito bem. Ele tem a chamada de Deus, todos vejam a chamada de Deus na sua vida, né? Prega e é um verdadeiro profeta na casa do Senhor, né? É estudante da Bíblia, não acumula bens, é crente, né? Tem todas as qualificações necessárias, mas a pessoa assim vai e desce, o orgulho entra no coração, a pessoa sai fora dos propósitos de Deus. É o que acontece com esse homem Saul. Ele começa bem, Deus estava com Saul, ele é tido como profeta, está entre os profetas, mas ele entra pelo caminho da desobediência. Né? Tá certo? Quando ele não aguarda Samuel vir, porque Samuel já estava velho, e ele vai oferecer o sacrifício, né? Como se fosse um sacerdote em Israel. Depois, no final da sua vida, ainda vai consultar
uma necromante, como nós vamos estudar nas próximas lições. Então, nós podemos ver aqui que a escolha de Deus para Saul, né, não é que Deus se enganou com a escolha. Jamais. Né? Deus, ele não se engana. Nunca. Tá certo? Né? Nós podemos ser pegos desapercebidos, mas Deus não. Agora, o Deus dá ao homem o livre-arbítrio. O homem tem um livre-arbítrio, certo? Exatamente. E a gente vê isso constantemente nos nossos dias, né? A pessoa anda no caminho do Senhor, tem todas as qualidades, de uma hora para outra ele dá ouvido ao adversário e sai fora do propósito do Senhor. Pois bem, mas eu gostaria, irmão Tiago, de nós caminharmos para a conclusão desta lição, né? E eu perguntaria para o irmão o seguinte, porque essa nossa lição, o objetivo maior não é nós ficarmos na questão histórica, mas é a aplicabilidade, qual a aplicação prática para a nossa vida de fé cristã, né? Apesar de já termos comentado algumas delas aqui, né? Mas qual a aplicação que nós poderíamos fazer dentro desta lição? Primeiramente, eu perguntaria ao irmão o seguinte: será que Deus ainda está no controle da história? Ou Deus perdeu o controle da história? Eu acredito que Deus tem o controle absoluto da história, né? E de tudo que ainda há de suceder, né? Nós, como crentes, acreditamos na palavra de Deus como a inerrante palavra de Deus. E ainda há muito que se cumprir, né? Porque se nós mudarmos o sentido disso, a nossa fé será uma fé falha, né? Uma fé que infelizmente não durará. Ela esmorece e o final realmente vai ser como o de Saul, né? Eu acho que aqui, irmão Tiago, a gente poderia até complementar, até dizendo, irmão, o seguinte, que muitas vezes, quando a gente vê nos nossos dias alguma coisa acontecendo, muitos podem ser tentados a achar que Deus perdeu o controle. Exato. Né? Mas a exemplo de uma criança que solta pipa, e a pipa está lá no alto, aí ela está com o carretel aqui na mão, segurando a linha, mas quando a pipa está no alto, ela vai soltando linha, parece que a pipa vai cair, os outros meninos até saem correndo atrás, né? Mas quando a pipa parece que vai cair, o menino que está aqui segurando o carretel, ele puxa a linha e a pipa sobe. Exato. Né? Deus está no controle, Deus está segurando a linha. A história, nada acontece por casualidade. Deus é aquele que tem o controle de tudo e de todos. Nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. A Bíblia diz, um dos conceitos de Deus é que Deus é onisciente. Exato. É um dos atributos, né? De Deus é que ele é onisciente. E o conceito de onisciente não é apenas que ele sabe de todas as coisas, porque ele sabe mesmo. Sim. Mas é que todas as coisas estão diante dele, como se daqui a aqui fosse a eternidade. Exato. Deus olha e para Deus não há passado e não há futuro, para Deus há o eterno presente. Toda a história está nua e patente diante dos seus olhos. Então Deus não perdeu o controle da história. Então a conclusão, ela diz assim: Deus é o Senhor da história. Ele sempre foi e continuará sendo o Senhor da história. Então, meu prezado professor, reforce isso com seu aluno, não podemos perder isso de vista. Mas eu gostaria também, irmão Tiago, que o irmão comentasse alguma coisa dentro desta finalização, né? Sobre esta questão da motivação, sabe? Né? Que é possível que nós temos alguém hoje querendo fazer a vontade de Deus, né? Mas Deus ele não olha só o trabalho em si, né? Deus ele olha a intenção do coração, o que está por trás, né? Assim como Deus conhece, já sabe a palavra que nós vamos falar diante dele ou não, assim Deus conhece toda a intenção antes
de qualquer gesto, de qualquer atitude nossa diante da nossa família, diante da igreja, diante dos colegas de trabalho, em qualquer momento. Algo que deve ser lembrado é que Deus, conhecendo, Ele não simplesmente só conhece, mas existe algo que acontece, porque é muito dito nos nossos púlpitos que tudo que se planta, colhe. Né? Não há como plantar milho e colher arroz. Então, a consequência, depois de sua atitude, com a sua intenção, talvez é uma consequência trágica. E é interessante que o homem gosta de poder, né? Poder para o homem é uma coisa que chama atenção. E o homem tem o poder da escolha, em escolher o certo, em escolher o errado. Mas ele não vai ter o poder da consequência. A consequência, ela vai chegar de tal forma que ele não vai ter o poder de escolher sofrer a consequência ou não. Ele vai ter que encarar e vai ter que agora, com hombridade, se ele for capaz disso, passar por isso, aprender com isso e ser mais humilde em suas ações motivadas por suas intenções. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos finalizando aqui essa nossa reflexão rápida, é tão claro, até porque é na aula de sábado agora do CAPED, das 14 às 16 horas. Eu lembro que o CAPED funciona todos os sábados de forma gratuita, e nós temos aula para os professores, não apenas para a lição de adultos, mas também a lição dos jovens, juvenis, adolescentes, juniores, temos também o jardim de infância, maternal, enfim, para todas as faixas etárias. E você, professor, superintendente da EBD, tem toda a liberdade de estar participando desse trabalho aqui na nossa sede, em Ribeirão Preto, na Vila Tibério, todos os sábados, das 14 às 16 horas, onde estaremos comentando com mais profundidade e trazendo também algumas dinâmicas, como você melhor repassar esse assunto à sua classe. Então nós finalizamos aqui, lembrando de que Deus é aquele que sonda os corações, né? Sonda-me, ó Deus, né? Diz o salmista. Deus é aquele que conhece as motivações, né? Deus é aquele que talvez mesmo a pessoa tendo um pai que não foi tão fiel ao Senhor, mas o fato do pai ser infiel, isso não necessariamente replica para os filhos. Os filhos podem ser leais ao Senhor, não obstante tendo pais que não foram leais. Vimos também que o caso de Saul começou a sua vida bem, mas melhor do que o começo é o fim. Exato. Diz a Bíblia que é melhor o fim do que o começo, né? Saul começou bem, mas terminou mal, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ter o começo, o meio e o fim, tudo isso guiado pelas mãos do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus os abençoe e que essa chamada possa estar tendo êxito no seu coração e que você esteja presente no nosso CAPED ali no Templo Sede. Amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.